Agora, na Band News FM, Rádio Webinar. Isolamento social com e para os bichinhos de estimação. Com Manu Karsten. Apresentação: André Coutinho e Débora Alfano. Rádio Webinar. A Band News FM continua comemorando do seu lado, meu querido ouvinte, os 15 anos de existência aqui da rádio. Seguimos juntos a partir de agora com mais uma Rádio Webinar, um seminário digital discutindo temas importantes, soluções e dicas para melhorar as nossas vidas. Ontem, como eu disse, falamos sobre tecnologia e hoje a gente conversa sobre mais um assunto que eu tenho certeza absoluta vai contar com muita participação dos nossos ouvintes. Mais uma vez, boa tarde para você, Débora Alfano. Coutinho, para você também, porque com certeza os nossos ouvintes que têm aquele cachorro, aquele gato, aquele papagaio, vão mandar as perguntas para cá para saber como é que a gente vai lidar com os bichinhos de estimação, vem lidando nessa quarentena, né? O objetivo da Rádio Webinar, este seminário online, é justamente permitir a interação do nosso ouvinte com perguntas, com comentários, com sugestões. Por isso, já deixo o canal aberto aqui para você participar, ouvinte, mandar sua mensagem de voz pelo WhatsApp. Tem que ser curtinha, até uns 20 segundos mais ou menos, com a sua pergunta sobre animais de estimação na quarentena, no isolamento, ou pelo YouTube. Afinal, estamos também no YouTube, página da Rádio Band News FM. Você deixa lá sua pergunta, pode nos ver também. Transmissão também no dial do rádio, no aplicativo Band Rádios, nas nossas plataformas digitais. Então pergunte, manda sua pergunta já para cá que a gente vai bater um papo sobre isolamento social com e para, né, os nossos bichinhos com a Manu Karsten. Manu Karsten, boa tarde, seja muito bem-vinda. Oi, Coutinho, oi, Débora, tudo bom? Saudades que eu tava, hein, gente? Que legal. Pois é, faz um tempinho que a gente não se fala, não se conversa, e agora a gente abre esse seminário digital aqui e conta com a participação dos ouvintes. Eu nem preciso dizer o número de mensagens que já estão chegando aqui no WhatsApp da Band News FM. Participe você também, mande sua mensagem de voz, mande sua mensagem também nas plataformas digitais da rádio. Manu, eu vou começar perguntando para todos aqui os integrantes da nossa bancada, os nossos ouvintes também integram a nossa bancada, mas Débora Alfano, você está com bichinhos aí ao seu lado? Eu tô tentando mandar a foto aqui para o nosso Caio Bento. Eu tô aqui do lado do Madruga, que é um American Bully, um cachorro que, para quem não conhece a raça, é muito confundido com o Pitbull. Ele tá aqui do meu ladinho porque ele operou recentemente, só por isso que ele tá dentro de casa. Vem sendo meu companheiro aqui no home office, viu, Coutinho? A Manu eu vejo que tá muito bem acompanhada também. Pois é, eu vou chegar na Manu, né, Manu? Diga lá, Manu. Olha só que coisa mais linda. Quem tá aí do seu lado, Manu? Ararajubas, 2 ararajubas. Nessa quarentena, eu tô isolada com um monte de bicho. Eu acho que pra mim a coisa tá boa, viu? Tem até bicho que a gente não gosta muito perto da Manu, né? Daqui a pouco a Manu vai falar sobre isso. Eu tenho na minha casa, me fazendo bastante companhia nessa época de quarentena, 2 cadelinhas, 2 cachorrinhas. A Branca, que é uma Schnauzer preta, uma Schnauzer mini preta, que já tá comigo já há algum tempo. E a Nina, que é uma sem raça definida. É uma famosa vira-lata que eu adotei há quase 3 anos. E como os vira-latas são gratos. Manu, eu vou começar te perguntando justamente sobre isso, falando sobre essa onda de adoção de animais de estimação, em especial os cachorros, mas também gatos estão sendo adotados como forma de fazer companhia às pessoas nessa época de quarentena. Isso tem um lado muito bacana, muito legal, mas tem alguns cuidados que são precisos, né, Manu? Eu acho que a gente, na verdade, só para falar um pouco do motivo que levam as pessoas a terem, adotarem, comprarem um animal de estimação, é porque ninguém, nada no mundo faz companhia e é tão perfeito para estar dos nossos lados, principalmente nessas horas mais difíceis, como os pets, né? O problema é o seguinte, a gente espera muito que isso vá passar, né? Que essa quarentena vai acabar, que a vida vai voltar ao normal e que a gente vai retomar as nossas atividades diárias e que a gente vai voltar a trabalhar. E que muitas vezes os bichos se acostumaram mal nessa quarentena, né?
porque a gente está muito disponível durante esses 60, 70 dias, né? O dia inteiro do lado deles, mas quando a gente voltar ao trabalho, a realidade vai ser diferente. E o cuidado daquele bicho que você pegou durante a quarentena, ele vai durar anos e anos e anos. Então, a conscientização nessa hora é, se você adquiriu, pegou, adotou, ganhou um animal de estimação, você será responsável por ele até o final da vida dele, né? Então, isso é uma das coisas que me preocupa, porque depois de um grande número de adoções, a gente pode ter um número grande de abandono na hora que a vida voltar real. E tomara, e isso é o que eu rezo, para que isso não aconteça, né? Ô Manu, você falou que os nossos bichinhos estão mal acostumados, né, com essa nossa disponibilidade. Eu até citei, né, que o meu cachorro tem ficado dentro de casa, excepcionalmente, porque ele fez uma cirurgia, rompeu o ligamento da pata. Então, por alguns dias ele está aqui dentro. E depois, eu acho que ele vai estranhar de ter que dormir no quintal novamente. Quando a gente retomar as nossas rotinas, você falava do caso da adoção, mas para quem já tem um animal de estimação, como é que vai ter? A gente vai ter que fazer um certo treinamento para eles irem voltando à rotina também, de ficar sozinho. Alguns bichos estão tendo mudanças de comportamento também nessa época? Não, exatamente. Isso é muito importante, porque assim, o bicho está do teu lado. Por exemplo, essas duas aqui, as ararajubas, elas são extremamente... Onde eu vou, elas me seguem pela casa, né? Então, elas estão super acostumadas comigo, eu estou disponível todo dia, assim como os cães e os gatos. Gato até acho que eles estão assim, amigo, você não vai voltar a trabalhar, não? Me deixa em paz, né? Eles são mais independentes, mas muitos cães e citacídeos, por exemplo, como essas, né, que precisam muito do ser humano, na hora que a gente voltar a trabalhar, ninguém vai avisar eles, né? Pessoal, tudo voltou ao normal, a Covid acabou, a gente está voltando a trabalhar as nossas rotinas e agora vocês vão ficar muito mais tempo sozinhos do que acompanhado por nós. Isso pode gerar um estresse muito grande. Então, na hora de voltar para a rotina, a gente também tem que fazer um desapego, entendeu? Mostrar aos poucos, ensiná-los a voltar a ficar sozinhos. Porque antes, alguns cães, alguns pássaros não sabem ficar sozinhos e já tinham problemas comportamentais. Mas agora a gente sabe que muitos deles vão ter fortemente esse tipo de comportamento exatamente porque a gente ficou muito tempo próximos, né? Então, agora o que eu acho se você puder, não fique o tempo inteiro do seu dia junto com eles, e vá espaçando, deixa uma hora sozinho, bota um enriquecimento ambiental, alguns brinquedinhos para eles se acostumarem a ficar sozinhos e não o tempo inteiro na nossa companhia, entendeu? Isso você tem toda a razão, Débora. A gente tem que fazer uma sessão de sensibilização, né? Desapego. Boa tarde, Coutinho, Débora e Manu. Eu sou o Jefferson Alves de Osasco. E agora em março fez 2 anos que a gente pegou uma gatinha na rua. O nome dela é Lilica. E a gente castrou ela, mas a gente nunca deu nenhum tipo de vacina para ela. Qual que é os malefícios disso, Manu? Um forte abraço. Oi, Jefferson, tudo bem? Espero que esteja tudo bem aí com a tua família nessa quarentena. É uma ótima hora para você dar a primeira vacinação. Tá? Você não pode deixá-la sem vacina. Existem várias doenças super transmissíveis, né, contagiosas, e a gente precisa manter os nossos gato, cachorro, mantê-los vacinados devidamente, tá bom? Procure seu veterinário ou então veja quem é que está próximo de você para o veterinário, tem que ser o veterinário para vacinar, viu? Precisa e muito da vacina. Boa tarde, meu nome é Lúcia Pinheiro, falo aqui de Fortaleza. Eu gostaria de saber por que o meu gatinho, que eu tenho 8 meses, ele não gosta de fazer o número 2 na caixinha de areia. Ele faz o xixi na caixinha de areia, mas o número 2 ele não gosta. Quando eu coloco, ele faz um pouquinho, sai e vai fazer no banheiro, no quarto. Ele não gosta de fazer o número 2 na caixinha de areia. Obrigada, muito grata.
Olha, existem muitas questões aí, mas sabe o que acontece? Pode ser, o seu gato é castrado? Eu não sei se você disse isso no começo, quando você começou a perguntar. Uma coisa muito importante é que eles demarcam território através da urina e também das fezes. Mas muitas vezes os gatos, eles são olha, gato é um dos bichos mais seletivos e criteriosos, eles escolhem tudo. E se ele não gostar da areia sanitária que você tem na sua caixa, ou se ela ficar suja de xixi, muitos gatos acabam não fazendo o número 2, o cocô, quando a caixa de areia não está absolutamente limpa. Outra coisa que muitos não gostam, se tiver numa zona onde muita pessoa esteja transitando, eles também não gostam, tipo a gente, né? Ninguém gosta de ir no banheiro com uma galera assistindo. Os gatos odeiam. Tem que ser sempre num lugarzinho mais distante, entendeu? Uma coisa de privacidade que eles merecem e também nunca próximo nem do comedouro nem do bebedouro. Eles não gostam de fazer. Então, você vê que tem muitas questões aí envolvidas e muitas vezes a gente precisa ir na tentativa e erro até que a gente ache a maneira ideal daquele gato que está na nossa casa, entendeu? Não é uma receita de bolo que a gente possa dar para todo mundo. A gente tem que ver quais são as predileções do nosso indivíduo que a gente tem em casa, tá bom? E aí já vai ser provavelmente a resposta da pergunta do Rafael Oliveira também. Ele está no YouTube perguntando ainda sobre comportamento e sobre gatos. E eu ia citar o exemplo das cachorras do André Coutinho, Manu. E aí você vai dizer que cada caso é um caso, provavelmente. O Rafael Oliveira fala que a gatinha dele de 3 meses está muito violenta e mordendo muito. No caso das cachorras do André Coutinho, nesta semana ele comentou que elas sempre foram boazinhas, mas tem uma delas que está rebelde, não é, Coutinho? Destruiu lá o colchão, a espuma, destruiu tudo, tá meio revoltada, latindo. O que tá acontecendo? Os bichos também estão enlouquecendo nessa quarentena, Manu? Se eu mostrar a parte de trás do meu cabelo, vocês vão ver que caiu um tufo de cabelo que eu me arranquei. É brincadeira, mas gente, quem não tá enlouquecendo nessa quarentena, né? É uma mudança de hábitos, uma mudança. Os gatos, eles são loucos por rotina, mas assim, eles precisam de rotina, e os cães também precisam de rotina. Então, sempre quando alguma coisa sai completamente do script diário da rotina deles, isso causa uma consequência muito grande. Então, tem animal que saía mais e hoje está saindo bem menos. A gente não está fazendo exercício físico com os nossos animais, então existe uma energia acumulada dos bichinhos dentro de casa, minha também, dos meus filhos também, nem conto como é que estão meus filhos pequenos em casa, é uma energia louca que está sobrando. Então, muitas questões comportamentais estão aparecendo, uma mudança absoluta de rotina. Para você ter uma ideia, só para eu esclarecer, essas ararajubas são anilhadas, que eu adquiri de um criador autorizado, isso é super importante, né? Eu gosto de falar sempre antes, para as pessoas, muitas pessoas perguntam, eu adquiri de um criador que é autorizado pelo IBAMA e elas têm as anilhas. Elas estão com um comportamento diferente, elas mudaram a rotina delas, estão passando quase o tempo inteiro comigo e a gente vê alterações comportamentais. Então você vê, todo mundo teve o impacto dessa quarentena, teve no comportamento de todo mundo, até da gente, né? Tenha dúvida, Manu, não tenha dúvida. Enquanto a Manu vai falando, o nosso Caio tá mandando aqui, colocando as fotos no YouTube. Você participe, mande sua mensagem também pelo YouTube. A gente vai pescando nas plataformas digitais da Band News FM e também aqui no WhatsApp no 11 999 592 100. Oi, Manu. Meu nome é Margarete, moro aqui em Curitiba. Eu estou ouvindo seu programa. E nós temos 2 cachorras, uma é sem raça definida, a outra é poodle com York. A minha sogra veio morar com a gente nessa quarentena e ela trouxe uma Shih Tzu. E a Shih Tzu é muito agressiva, ela late, ela morde. Eu gostaria de saber a tua opinião para saber o que a gente pode fazer para ela ser mais calma, latir menos e ser menos agressiva com as outras cachorras. E com a gente também. Margarete, lá da minha terra, Coutinho e Débora, Curitiba. Eita, terrinha! Minha família inteira, Margarete, é de Curitiba.
amo essa cidade, ô delícia. Minha mãe acabou de me dizer hoje que tá um frio terrível aí em Curitiba. Mas deixa eu te contar, Margarete, que bom, né? A sogra junto e trouxe o cachorro. E o cachorro ainda é dominante, porque chegou na casa de outros e ainda quer impor suas vontades. Isso é uma questão muito complicada, porque assim, da mesma maneira, os cães, quando um ser de fora entra, precisa dar uma acomodada na hierarquia, né? Quando você tem seus dois cachorros e vocês da família, existe toda uma forma de vocês interagirem e de vocês se lidarem uns com os outros. Quando entra um outro animal ou uma outra pessoa, essa hierarquia, o estabelecimento de papéis dentro da matilha, ele muda. E de repente chegou um animal dominante, desafiando esses dois outros cães, é uma coisa muito complicada. Esse que tá da tua sogra, que tá nervoso, ele também foi tirado da rotina dele. Ele também, muitas vezes, a agressividade, ela esconde um medo muito grande. Porque, assim, muitas vezes o comportamento agressivo é porque o cachorro tá se sentindo ameaçado o tempo inteiro, porque tá num território que não conhece, porque tem outros dois cães que ele também não sabe o que pode esperar desses cães, e ele tá latindo como sinal de alerta o tempo inteiro. Então, tudo, quando há mudança de rotina, a gente precisa dizer que vai um tempo aí, até que as coisas se acomodem, até que a nova estrutura, a nova hierarquia de todo esse pessoal dentro da sua casa seja estabelecido, entendeu? A princípio, o que você mais pode fazer é não mantê-los muito próximos, tá? Então, o cachorro da sua sogra sempre muito perto dela, os teus sempre muito perto de você, e para que eles entendam que nem tudo está sendo quebrado, nem tudo está sendo invadido, mas é quase que impossível, porque isso está acontecendo, entendeu? Rádio Webinar, isolamento social com e para os bichinhos de estimação. A veterinária Manu Casten continua com a gente. A gente vai fazer uma pausa de segundos para atualizar os principais destaques do dia. E a Manu volta respondendo a muitas perguntas nesse seminário. Ela e as duas araras ali que não param de fazer barulho. É muito legal, é muito gostoso. Você vai sentindo aí no som do seu rádio. 4h22, horário oficial de Brasília. Hoje é terça-feira, dia 26 de maio de 2022. O presidente Jair Bolsonaro se manifesta sobre a operação no Rio de Janeiro, que tem o governador Wilson Witzel entre os alvos. Ele parabenizou a Polícia Federal. Sobre essa operação, presidente... Parabéns à Polícia Federal, fiquei sabendo agora. Parabéns à Polícia Federal. Parabéns mesmo. A deputada Carla Zambelli sabia dessa operação? Pergunta para ela. Por outro lado, o governador do Rio de Janeiro disse estar indignado com a operação realizada pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal, que cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados a ele. Wilson Witzel afirmou ainda que a Polícia Federal deveria trabalhar com a mesma seriedade que está atuando contra ele para prender o senador Flávio Bolsonaro. O governador classificou as denúncias de levianas e afirmou que dinheiro e joias apreendidos hoje não foram encontrados em locais com os quais tem a relação. Uma onda de pacientes vindos do interior pode comprometer o atendimento em hospitais de grandes centros urbanos. A avaliação é da médica infectologista Rosana Hitman, do Comitê de Imunizações da Sociedade Brasileira de Infectologia. Nós estamos lutando para reduzir a nossa taxa de ocupação aqui nos grandes centros. Então, de repente, com um aporte grande, que infelizmente pode acontecer de pacientes vindo de outras áreas, a gente volta para o caos nos centros urbanos de novo. O ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, já disse que o efeito da pandemia no interior do país ainda está por vir. Com isso, o governo alerta que o Brasil precisa preparar uma estrutura para receber pacientes de fora dos grandes centros. O novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, diz que a corte trabalha com diferentes cenários para o pleito deste ano. Uma das ideias prevê realizar eleições em mais de um dia, o que teria um custo elevado. A outra permite um horário estendido de votação, das 8 da manhã até as 8 da noite. A prorrogação dos mandatos enfrenta um problema democrático. O mandato desses prefeitos e desses vereadores é um mandato de 4 anos, previsto na Constituição.
A periodicidade das eleições e a alternância no poder são dois ritos vitais da democracia. Portanto, o adiamento tem essas razões. Se for impossível a aglomeração e se nós não tivermos condições de realizar as eleições sem risco para a saúde pública, nós estamos pensando alternativas. Uma delas, fazer a eleição em mais de um dia. Alternativas para levar a um diálogo institucional com o Congresso, porque tudo dependerá de uma emenda à Constituição. 4h25. Agora, na Band News FM, Rádio Webinar. Isolamento social com e para os bichinhos de estimação. Com Manu Karsten. Apresentação, André Coutinho e Débora Alfano. Rádio Webinar. Rádio Webinar, mais uma iniciativa pioneira aqui da Band News FM, um novo formato para os nossos ouvintes. Estamos não só no dial do seu rádio, mas também no YouTube, nas plataformas digitais, no nosso site bandnewsfm.com.br. A gente quer conversar com você. Você pode ver as nossas imagens. Minha Débora Alfano diretamente no home office, acompanhada aqui do Madruga, o meu cachorro de estimação. A Manu Karsten, veterinária, colunista da Band News FM, também está muito bem acompanhada. Eu vou deixar os ouvintes verem as imagens para quem está chegando agora. E o André Coutinho no nosso estúdio no Morumbi, na Zona Sul de São Paulo. Hoje o espaço é para falar até às 5 da tarde sobre os bichos de estimação nessa quarentena. Manu, a gente ouve muito falar em cuidados que nós, seres humanos, temos que ter para evitar a transmissão do coronavírus. Lavar sempre as mãos, ao chegar em casa, lavar aquela roupa que você utilizou também, os produtos que chegam do supermercado. E tem muitos ouvintes que querem saber os cuidados com a higiene dos animais de estimação. Por exemplo, com as patas dos cachorros, dos gatinhos. As patas dos cachorros, por exemplo. Se saiu lá na... Quer dizer, a orientação não é para sair na rua, mas de repente levou lá embaixo no prédio para o cachorro fazer xixi, fazer cocô. Voltou. Limpa a patinha com o quê? Ele tem risco de levar para o interior da casa, por exemplo, pelas patas, o vírus também? Tem, exatamente como a gente, quando vai entrar dentro de casa, a gente tira os sapatos, lava a mão, eles podem carrear o vírus pelas patas e pelos pelos, né? É uma questão isso aí é muito importante, tem sido muito discutido, porque tem muitos cães que não sabem fazer xixi e cocô dentro de casa. Eles foram acostumados a fazer só na rua. Então é uma coisa muito delicada você falar que essas pessoas não podem sair de casa levando seus pets. E tem cachorro que segura, e isso pode causar um grande problema para ele. Então, eu não recomendo, quer dizer, dentro de toda a possibilidade, eu sei que é complicado dizer isso, mas a gente deve tomar todos os cuidados para que a gente possa, de limpeza na volta, mas que eles continuem fazendo essa rotina. Então, assim, da mesma maneira que a gente vai tirar os nossos sapatos e limpar as nossas mãos, a gente também deve fazer a limpeza das patas dos cães. Então, como que faz? Álcool nunca, gente, álcool em gel de maneira nenhuma, porque isso resseca e pode chegar até queimar os coxins, que são as almofadinhas da patinha, entendeu? Então, o que eu estou recomendando é você... põe água, põe uma toalha, põe água, põe sabão e lava as 4 patas, né? Lava e depois, na hora que você lavou, tire bastante esse sabão. Esse sabão é próprio para cachorro, tá? E aí você depois enxágua, tira todo o excesso de água e de sabão e aí você seca. Sim, dá trabalho, mas é isso que a gente deve fazer. E passar um pano molhado no pelo. Desculpa. Tem um produto que eu gosto muito e que eu faço como se fosse um pé dilúvio, que é antes de entrar em casa, eu passo esse produto com água na patinha e aí eu sei que a minha cachorra, por exemplo, Grifinória, está bem protegida. Agora, de maneira geral, essa água com sabão já é o suficiente. Mano, e com relação aos produtos que a gente passa na sacola do supermercado, nos próprios objetos de casa, nós estamos, às vezes, tomando banhos
de álcool em gel, né? A gente passa produtos um pouco água mais... sanitária, né? Isso, a cândida. também, né? Eu em casa, por exemplo, eu tenho um tapete fora do meu apartamento com água sanitária e um tapete dentro para eu depois enxugar o meu pé, e eu não deixo as minhas cachorras terem contato com esses tapetes. Agora, com relação a esses produtos que nós estamos passando, tanto no nosso corpo quanto nos objetos, qual o perigo para os bichinhos? Álcool zero. O problema do álcool é realmente só se o álcool estiver em contato com as patas, a pele do animal. Mas, de maneira geral, é o que eu recomendo para todos os tutores. Na hora que você limpa, tira o xixi, tira as fezes do lugar, se ele faz na sua casa, eu recomendo que faça a limpeza do chão com álcool. Então, se a gente estiver fazendo a desinfecção das mãos ou das sacolas com álcool, o importante é só que não ponha o produto diretamente em contato com o pet. Mas ele, com álcool 70%, em algum tempo ele evapora. E aí ele não causa nenhum problema. Agora, tem diversos produtos de limpeza, né? Tem que ver caso a caso que são tóxicos para os cães, entendeu? Então, o ideal é que você tenha esse tapete fora de casa com água sanitária ou com qualquer outro produto mais forte, que você realmente não os deixe terem contato com esse tipo de produto. Agora, realmente, o álcool, esse produto que eu estava falando para vocês, chama Virkon S, que é específico para animais, né? Para lugares, limpar áreas dos animais e tudo, você não precisa ter medo, que não é tóxico para os cães e para gatos. Mano, tem uma ouvinte falado que tem um beagle, que ele tem muita energia, mas que ele tem a mania de cheirar tudo, né? E que aí ela falou, poxa, dá pra limpar o focinho do cachorro também? Acho que você falou um pouquinho sobre isso agora há pouco, né? É importante dizer que o olfato é o sentido mais apurado nos cães, né? Eles reconhecem, na verdade, eu sempre digo que um cachorro, quando ele vai dar uma volta pela rua, ele tá lendo a sua revista de fofoca, né? Então, você privá-lo de cheirar tudo quanto é lugar é simplesmente dizer, não, você não vai se atualizar. Ele sabe ali o cheiro da nova menina no pedaço, quem é o cachorro que tá, o manda-chuva, quem é dominante, quem não é. Enfim, ele tem inúmeras informações através do cheiro. Você, então, é um órgão extremamente sensível e que realmente dá para o cachorro uma série de notícias, novidades e informações valiosas para ele. O que eu tenho feito é molhar um pano com água e passo no rosto, né? Não vou passar álcool no rosto do meu cachorro, mas eu passo, ou no máximo com um pouquinho de sabão que eu uso para ele, né? Do shampoo que eu uso na Grifinória, quer dizer, eu passo esse pano molhado, umedecido, no rosto da Grifinória, no caso, né? E a pessoa pode passar no rosto do cachorro. Boa tarde a todos. Nós temos uma Fox Paulistinha de 2 anos que é incansável. E agora, nessa situação de pandemia, o que a gente pode fazer? Porque antes ela estava acostumada a sair 1h30 por dia, correr 5 quilômetros. E como a gente lida com essa situação nova agora? Um abraço a todos. Pois é. É dificílimo. Amigo, eu super te entendo que além de uma cachorra hiperativa, né, que eu tenho Grifinória, que é muito ativa, eu tenho dois pequenininhos humanos que também estão com essa energia toda, tudo dentro da minha casa. Então, você imagina, no caso, eu bolhei uma estratégia. Eu falei, por que eu não junto 3 seres com bastante energia e eu não muno-os, né? Existe isso? Eu os muno de coisas para fazer. Então, eu dei bolinhas e falei, agora, a partir de hoje, é permitido bolinhas dentro de casa e circuitos dentro de casa. Então, passa Grifinória arrancou tudo que quebra, os vasos, arrastou os móveis, né? Adeus vidraças. Então, olha, adeus tudo. O que interessa agora é saúde mental, a minha. Então, é muito difícil, porque eles têm uma energia muito grande e está ficando acumulado, e isso muitas vezes gera problemas comportamentais. Então, o que eu sugiro é essas brincadeiras, joga a bolinha para ir buscar, interaja, de repente você pode até fazer, veja o que o seu cão mais gosta de fazer, para você e ele juntos dentro de casa, não sei muito bem como, vocês usarem
exercícios físicos juntos, né? Corre até o canto da sala e volta, alguma coisa assim, porque Fox Paulistinha é um cachorro extremamente inteligente e hiperativo. Então, vai ter que usar muita criatividade para conseguir gastar essa energia. E precisa. Talvez não 1h30, que seja efetivo como a gente faz como você faz normalmente durante sua vida, mas alguma coisa que eu acho que a Paulistinha gosta bastante de caçar bolinha, hein? Pode ser uma boa para você. Manu, tem alguns sinais aos quais o dono pode ficar atento? Primeiro, eu ia te perguntar se o cachorro pode desenvolver algum tipo de depressão e a quais sinais os donos devem ficar atentos de mudança de comportamento nessa época também. Então, o nosso ouvinte citou o exemplo. Minha cachorra costumava sair para passear, correr, de repente está mais amuadinho, deitado, ou mudança na alimentação, no apetite de repente. Quais são os sinais aos quais o dono deve ficar atento? Lamber patinhas, né, Manu? Então, eu ia falar isso. Isso é um sinal muito óbvio de alteração, de estresse, né? A hora que o animal começa a se automutilar, então ele começa a se lambe bastante a patinha, ou coça o rabo, faz coisas repetitivas, isso é um sinal óbvio de um comportamento estereotipado que é muito sugestivo do estresse, né? Estresse por quê? Por tudo. Estresse porque mudou a rotina, estresse porque não está saindo, ou estresse porque você está muito tempo do lado, ou porque você está muito tempo do lado, mas não está disponível 100%. Porque muita gente está dentro de casa, mas está no Skype, no Zoom, no webinar, está continuando o trabalho, está fazendo home office, né? E aí a pessoa que está trabalhando também não está disponível. Imagina a cabeça do cachorro. Como assim ele está aqui e não está me dando atenção? Então, isso tudo, essa mudança geral de rotina, realmente pode fazer com que o cachorro comece a se autotraumatizar. Alguns cães param de comer, outros cães comem em demasiado, né? Isso também existe. O cão começa a ficar nervoso e ele começa a querer comer o tempo inteiro, na mesma proporção que a gente está comendo. O cachorro quer ser parceiro de comida. Então, são mudanças muito abruptas no comportamento. Eu conheço meu cachorro, ele não fazia isso e agora ele está fazendo. A gente tem que prestar atenção. Até xixi, cocô fora do lugar, ele quer chamar atenção, enfim, qualquer mudança abrupta é para instalar um sinal amarelo de atenção, tá? Para tentar remediar. E se isso persistir por mais de um mês, o animal quieto, apático, não quer comer, não quer brincar, está sem interesse por tudo, não quer brincar com nada, a gente deve começar a pensar que pode ser algum tipo de situação, uma depressão, e a gente tem que interferir e ver qual que é o custo-benefício da medicação para esses animais. Manu, recentemente a gente viu algumas imagens e circularam algumas notícias também de animais, digamos, selvagens, animais não domesticáveis, invadindo, e o invadindo eu tô sendo muito cruel com eles, né? Áreas urbanas. E, de novo, invadindo é uma sacanagem minha com os pobres dos animais que estavam aqui nesse mundo, talvez antes da gente, né? A gente que invadiu o lugar deles. E a gente viu muitos animais selvagens, eu repito, em áreas urbanas. Na semana passada, eu até coloquei no meu Instagram, e a gente falou no ar aqui, eu e a Débora Alfano do Band News em Alta Frequência, apareceram alguns tucanos que ficaram muito próximos ali da janela do meu apartamento, e eu moro, para quem não conhece São Paulo, do lado de uma avenida gigantesca, que é a marginal do Rio Pinheiros, uma área que tem bastante árvore, mas que é muito urbana, e os tucanos maravilhosos, ali bem ao meu lado, ali da janela, tentaram, acho que, procurar ovos, aí você pode dizer melhor do que eu, no buraquinho ali do ar-condicionado, levei um baita susto, quando eu fui ver, era um casal de tucanos maravilhosos, que inclusive estão aqui, para quem está nos acompanhando nas plataformas digitais, o Caio colocou a imagem dos tucanos. Manu, como é que a gente convive com esses animais, digamos que não estamos acostumados, e tem algum perigo para nós, para eles, e tem uma explicação, além da óbvia, deles estarem aparecendo mais, ou nós estamos mais perceptíveis a observar essa vida selvagem ao nosso lado?
tem a opção tudo junto ao mesmo tempo? Eu acho que é isso que está acontecendo no mundo inteiro. A gente tem notícia de animais selvagens e em todos os lugares do mundo estão aparecendo, né? E, na verdade, eles não estão invadindo a nossa área, eles só estão retomando. Tem a retomada do poder, entendeu? Eu, se pudesse, sabe, me teletransportar para vários lugares, eu faria. Porque eu tenho vários amigos no Pantanal, vários amigos que eu fiz durante várias gravações, dizendo está um show de avistamento de onça-pintada, de todos os animais que são muito tímidos e que agora não têm a necessidade de se esconder tanto. Então, de fato, eles estão muito mais tranquilos porque a gente está recluso, então não tem tanta turista em tudo quanto é lugar do mundo, a poluição diminuiu, eu não sei, em São Paulo a gente tinha diminuído um pouco a poluição, isso também ajuda, convida eles a virem, não tem tanto o vai e vem de carros, ônibus, até tem, mas bem menos, enfim, eles estão dando um show, eles estão retomando o poder, gente. Que legal, 4 horas e 40 minutos, a Manu Carsten continua aqui com a gente. Rádio Webinar, isolamento social com e para os bichinhos de estimação. A gente atualiza mais uma vez os principais destaques do dia. Voltamos dentro de instantes com a Manu Carsten. Mande sua mensagem para cá, mande a sua pergunta. Hoje é terça-feira, dia 26 de maio de 2020. A gente volta a acionar a nossa reportagem no Rio de Janeiro, de onde fala Gustavo Sleman. O governador do Rio, Wilson Witzel, se reúne neste momento com os secretários para discutir os próximos passos do governo após a Operação Placebo, que investiga fraudes ligadas às ações da saúde contra a pandemia no estado. Mais cedo, o governador se defendeu. No discurso, Witzel disse estar sendo alvo de perseguição política e afirmou que Flávio Bolsonaro já deveria estar preso por conta de investigações sobre relações dele com a PF. Numa transmissão online, o senador rebateu as falas e disse que Witzel é maluco e precisa de tratamento. A companhia aérea Latam afirma que todas as passagens serão honradas depois de a empresa pedir recuperação judicial nos Estados Unidos. Segundo o comunicado divulgado aos clientes, a medida foi necessária para garantir a operação a longo prazo, em meio às dificuldades provocadas pela pandemia do coronavírus. A Latam diz que está operando apenas cerca de 5% dos voos de passageiros e a recuperação judicial não inclui a empresa no Brasil, na Argentina ou no Paraguai. Investidores retiram quase 31 bilhões e meio de dólares de aplicações financeiras do Brasil entre janeiro e abril. Segundo o Banco Central, isso representa uma inversão ao que foi registrado no mesmo período do ano passado, quando quase 10 bilhões foram injetados na economia nacional. A retirada acontece em meio à pandemia do coronavírus, que tem gerado a saída de recursos de países emergentes para títulos de nações desenvolvidas. Em 12 meses, também até abril, a retirada de recursos de aplicações financeiras no Brasil somou 49 bilhões de dólares. Os valores foram retirados, por exemplo, de aplicações em ações, em fundos de investimentos e em títulos de renda fixa. As pesquisas para o desenvolvimento de uma vacina contra o coronavírus avançam. Detalhes com Eva Brandão. Em meio a guerras políticas, discussões sobre quebras de patente e como fazer com que todas as pessoas tenham acesso à imunização contra o coronavírus, as pesquisas avançam. O Brasil ficou fora de uma aliança envolvendo 40 países em busca de uma vacina contra a Covid-19, mas isso não significa que o país está no fim da fila. Na linha de frente tem gente pesquisando e se doando literalmente para que o remédio seja encontrado o mais rápido possível. O doutor Jorge Calil é quem comanda as pesquisas aqui no Brasil e é uma dessas pessoas. Não é uma receita de bolo, mas tem gente competente, nós temos que acreditar. Nós vamos em breve começar a experimentação em animais. Se nós fizermos uma vacina no Brasil, nós teremos essa vacina disponível aqui para a nossa população. Ao menos 7 mil brasileiros já se inscreveram como voluntários para se infectarem com o vírus e ajudar nas pesquisas. Hoje, em todo o planeta, são 124 vacinas sendo estudadas, 10 delas já estão sendo testadas em humanos. 4 horas e 44 minutos. Agora, na Band News FM, Rádio Webinar. Isolamento social com e para os bichinhos de estimação. Com Manu Carsten. Apresentação: André Coutinho e Débora Alfano. Rádio Webinar.
Estamos aqui apresentando nossa Rádio Webinar da Band News FM, um formato novo, diferente para você, ouvinte, que escuta no dial do seu rádio, também pelo site bandnewsfm.com.br, não só escuta, mas vê também as nossas imagens do estúdio da Band News FM, esse fundo maravilhoso também da Manu Karsten, veterinária, colunista da Band News FM, que hoje participa com a gente falando sobre bichos de estimação, os animais nesta quarentena, os cuidados para e com eles, né? Onde é que esse fundo maravilhoso, Manu, antes de eu te perguntar sobre a alimentação dos bichos, né? A gente tem que falar também sobre os cuidados em relação à alimentação, resistir àquele olhar, aquele olharzinho que pede, de repente, aquela comida, aquela pizza que você está devorando, vem o cachorrinho pedindo, não vai fazer muito bem para ele. Mas conta pra gente onde é que você está e os cuidados para os animais. Animal também, será que engorda mais nessa quarentena, porque a gente está comendo mais. Os bichinhos também não estão saindo para passear, para comer, gastar tanta energia. Não, então, eu tô na floresta, que é um lugar, é um espaço que eu faço educação ambiental para crianças. A gente tem muitos bichos aqui, eu estou passando muito a minha quarentena aqui, porque a gente está fechado, assim como tudo, mas todos os dias os bichos comem, a gente interage. E eu ouço esse barulho do laguinho aqui atrás que me dá calma, me traz um pouco de calma. Mas olha, a gente está comendo igual búfalo. Eu estou comendo demais. É búfalo, assim, tem tanta receita. As pessoas, quando vai olhar o seu grupo de WhatsApp, é a receita do doce mais gostoso, doce de banana, o doce de coco, qualquer doce, todo mundo testando tudo. A gente está comendo muito. E os bichos estão sendo coniventes com isso, porque eles juntos querem um pedaço disso, um pedaço daquilo, né? Afinal, você está comendo um pouquinho, ele quer também. E aquele olhar, aquele olhar suplicante, né? Você deve resistir. Sim, os animais estão engordando mais durante essa quarentena, até porque, exatamente isso, você começa a comer, ele vai para o potinho dele e olha para você, ou então ele quer um pedacinho, e estão gastando menos energia. E aí o balanço é certo, né? Eu evito agora pisar em cima da minha balança, viu, Débora? Faz bem. Eu também, viu? Vou passar longe. Boa tarde. Eu queria perguntar para Manu. A minha cadela tem 1 ano e 3 meses e ela começou a dar leitinho nos peitinhos e agora tá saindo um pouco de sangue. Eu vou levar lá no veterinário ainda, mas eu queria saber o que pode ser isso. Obrigado. Muitas vezes, né, as cadelas, a gente recomenda até a castração para que não aconteça esse tipo de coisa. Normalmente coincide isso 60, 70 dias depois de que ela entrou no cio. Sabe como é que chama isso? Chama pseudociese, ou seja, é a gestação, a gravidez psicológica. Então, a cadela que, na verdade, ela entra no cio, 60 dias depois, 62 dias depois, nascem os filhotinhos. E aí, quando ela não está prenhe, quando não nascem filhotes, algumas cadelas desenvolvem isso. Elas fazem ninho, começam a dar leite, né? Porque elas acham que vão amamentar. Então, é uma questão psicológica grave no sentido de que isso causa muito sofrimento, porque o comportamento muda, ela pode ter leite, pode ter, aí virar uma mastite e depois você pode ter uma infecção bacteriana secundária. Então, assim, você precisa ir ao veterinário, ver como é que está isso, está muito inchado, né? A princípio fazer compressas, mas ver se ele não precisa entrar com nenhum tipo de antibiótico. Isso só quem pode dizer é o seu veterinário na avaliação presencial, né? Olá, boa tarde, Manu, sou muito seu fã, tal. É só uma dúvida só. O que fazer com filhotes pequenos nesse frio? O que eu devo fazer para aquecê-los? Na verdade, isso não é uma dúvida minha, é de uma colega de vocês aí, a Carla Bigato, com o Bronx, tá? Abraço, beijo. O Bronx é tão lindo, eu tô apaixonada pelo Bronx, gente. Só queria falar isso, que eu tô acompanhando lá a Carla Bigato, mas vocês já viram o Bronx nos stories da Carla? Já. Eu não vi. Quantos meses tem? Ele deve ter algumas horas, viu, Manu? Pelo tamaninho dele. Um filhotinho lindo. É pequenininho. Eu vou ver se a Carla tá... Manda mensagem pra gente, Carla. Diga quantos meses tem o Bronx.
Mas diga aí, Manu, quem tá principalmente na região sudeste e sul do país, chegou uma onda de frio, né? E os bichinhos sentem. Hoje, eu tive, só para complementar a pergunta desse nosso querido ouvinte, eu tive a infeliz ideia de abrir um pouquinho a janela, que as minhas cachorras gostam de ficar olhando ali o movimento para fora, no prédio. E a hora que eu olho para trás, eu comecei a trabalhar, voltei, estavam as duas de roupinha, mas tremendo, tadinhas. Então tem que tomar muito cuidado também. Como é que é a melhor forma de aquecer os animaizinhos de estimação? Você viu no final do corredor estalactites, né, no seu apartamento, tipo, gelo. E ele é gelado, meu apartamento, viu, Manu? E você sabe que muitos cães, na verdade, os cães, eles têm uma proteção bacana contra o frio, né? Mas a gente sabe que os idosos, os novinhos e os muito magrinhos e pequenininhos têm uma menor proteção e a gente realmente deve abrigá-los. Da mesma maneira que a gente faz isso durante o verão e que não deixa expostos ao sol e tudo, agora no inverno, dessa mesma maneira, os cães de porte médio, com uma boa pelagem, eles já conseguem, se você não coloca eles, nós estamos falando do frio do Brasil, que é um frio de 10, 9 graus, para a gente é ártico, mas para eles não é tão problemático assim. Mas os cães, aí que tá, os menorzinhos, os mais velhos e os muito magrinhos, desprovidos de pelo, aí a gente tem que realmente dar uma caminha, colocar um cobertorzinho, até colocar uma roupinha. Embora eu nunca tenha tido uma boa experiência com roupinha, nunca. Porque os meus cães odeiam, eles se sentem meio astronautas caminhando, eles nunca se habituaram com as roupinhas. Mas, de qualquer maneira, é deixar em lugar abrigado, com um cobertorzinho, caminha, que você não vai deixar o cão deitar no chão, né? Mas isso só para essas classes que eu falei, os pequenos, os mais velhos e os muito pequenininhos sem pelo. Já mandei a foto para o nosso Caio Bento colocar aqui no YouTube, o Bronx, o novo filhinho da Carla Bigato, mais novo membro da família. Daqui a pouco a gente vai ver também aqui no YouTube. Enquanto isso, Manu, uma outra dúvida importante é a seguinte: nessa quarentena não são só os salões de beleza que estão fechados, mas alguns pet shops também. Então, algumas pessoas não conseguem levar o bichinho para o serviço de banho e tosa. E eu já escutei algumas pessoas perguntando em relação a cortar a unha. Eu posso cortar a unha do meu cachorro? Tem que tomar muito cuidado se for fazer isso, né, Manu? Porque pode ter um problema sério aí, né? Muito, principalmente aqueles cães que têm a unha branca. A unha escura. Porque você não consegue enxergar o fim do vaso sanguíneo, né? Quando você vai cortar a unha, é unha. Acontece que logo depois de de um pedaço da unha, já começa o vaso sanguíneo. E quando você corta, sangra demais. E isso dói muito. Então, cortar as unhas, realmente, ou alguém que já aprendeu com o veterinário, sabe fazer naturalmente isso, então já faz com uma certa frequência, ou então deixa para o veterinário. Né? O banho e tosa não está funcionando, eu acho que em alguns lugares está funcionando sim, mas de repente o veterinário está funcionando. Ele às vezes limita o número de pessoas da família para entrar, mas ele está funcionando, tá? O banho, quanto mais banho a gente dá, mais o cão parece que precisa de banho. Então tem gente que dá de semana em semana e o cachorro, quando chega no 6º dia, já está com um cheiro super forte. Então são glândulas que a gente começa a estimular. Quanto mais banho a gente dá, mais eles precisam, né? Agora, dar banho em casa é complicado, porque você tem que ter disposição, um arsenal de toalhas, né? E shampoo para cachorro, o banho tem que ser morno, se predispor a secar com secador, mas o secador não pode ser muito perto, senão você queima a pele. Então, assim, é um trabalhinho, né? E diferente da gente que tem que chegar da rua já tomar banho 3, 4 vezes por dia, de repente, por causa do coronavírus, os animais de estimação não. A cada 15 dias, tá bom, Manu? Sim, 15 dias. Eu acho ótimo. De 15 em 15 dias,
tá perfeito. Eu acho que é de bom tamanho, aí já aproveita, corta a unha, faz a tosse higiênica quem faz e tá bom. Animal de estimação, viu, minha gente? De 15 em 15 dias é um animal de estimação. Por favor. Boa tarde. Eu tenho um pincher miniatura e o bichinho sofre muito com esses dias mais frios mesmo. Ele fica tremendo o tempo todo, coitado. A gente pegou uma meia e fez para ele uma roupinha. Ele é tão pequeno que a meia serviu um agasalho legal para ele. Agora ele tá sentindo um pouco menos de frio. Eu quis colocar porque eu adorei essa mensagem, que eles improvisaram uma meia para colocar no pincher, que é tão pequenininho que acho que eles não acharam uma roupa pequenininha. Manu, tem algumas mensagens aqui, a gente falou e foca muito nos gatos e cachorros, né? Mas algumas mensagens com outros animais de estimação. Tartaruga chama Gertrudes e ela está ao lado da Penélope. E aí o que a Gertrudes anda aprontando? Ela parou de comer legumes e verduras e começou a comer uma ração da Penélope. Ela está viciada na ração da Penélope. É o Jairo de Diadema, ele diz que essa ração é uma cachorra, uma cadela, a Penélope. E a Gertrudes é uma jabuti. A tartaruga, o jabuti está comendo a ração da cachorra. Está comendo a ração da cachorra, que é a base, segundo ele, de cereais e legumes. Ele está preocupado, o Jairo pergunta se tem algum tipo de problema da tartaruguinha comer a ração da cachorra. Olha, eu nunca recomendo que um animal coma ração de outra espécie, sabe por quê? Porque a ração é pensada para as necessidades, os requerimentos nutricionais de cada espécie. Então, muitas vezes a gente tem uma alta taxa de proteína para um animal que não é interessante para outro animal. Então, você não deve fazer isso, deixar disponível a ração do cachorro para o jabuti. Tá? Até tem rações específicas para jabuti, e jabuti é um ser glutão. Qualquer coisa que você botar na frente dele, ele tá comendo, tá? Então, o interessante é realmente, se ela tá a fim de comer uma ração, acho que ela quer ficar amiga da cachorra, compra a ração de jabuti, coloca do lado, porque talvez a ração da cachorra, ela esteja procurando porque tem uma concentração alta de proteína. E ela gosta disso, né? E aí, talvez, ou palatabilizante, isso deve estar fazendo com que o jabuti goste. Você pode fazer 2 vezes por semana, eu gosto disso, da proteína animal. Dá um pedaço de carne moída, sem tempero, sem nada, crua. Talvez seja isso que ela esteja querendo, entendeu? Mais uma pergunta de jabuti aqui, Manu. O nome dela é Carlota. E desde que é uma pergunta aqui de uma ouvinte do Rio de Janeiro, final de telefone 1291. E ela diz o seguinte: desde que a nossa babá não vem mais para casa devido à pandemia, ela não tem se alimentado direito. A Carlota, a jabuti, fica dias sem comer. Será saudade dela? Imagino que elas deviam ser bem próximas, né? Ela mora em São Paulo? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Se fosse em São Paulo, eu diria que essa é uma época muito fria, né? Se bem que esfriou bastante no Rio também, né? Também. Então, os répteis e principalmente os jabutis, quando esfria, eles param de comer um pouco. Eles têm o metabolismo abaixado e eles ficam muito mais... eles comem menos mesmo, entendeu? Agora, não sei se coincidiu com a saída da funcionária dela. É isso que a gente precisa ver. Precisa oferecer coisas gostosas. Tomate, jabuti é louco por tomate. Vamos ver se você parte um tomate e ver se a falta de apetite, pode ser por causa dela ou porque realmente ele baixou o metabolismo por causa do frio. Às vezes, o que a gente faz no inverno, né, é colocar umas placas de aquecimento, pedra mesmo para réptil, que você coloca, põe na tomada, é uma placa que esquenta pouco, mas já é o suficiente para que alguns répteis voltem a comer, entendeu? Porque daí você os mantém quentinho. Pode ser isso.
Manu Karsten, nossa última pergunta, porque infelizmente nosso tempo está acabando, para a gente já chegar nas nossas considerações finais desse nosso papo, um resumo do que a gente falou aqui sobre dicas na quarentena. Alguns ouvintes perguntam sobre o latido, o barulho dos bichos de estimação, principalmente os cachorros, né? Outro dia eu estava apresentando aqui da minha casa e no meio de uma notícia séria, política, economia, nem me lembro, o cachorro latindo. Eu falei, faz parte do ao vivo, é assim. Mas tem algumas pessoas que ficam estressadas, estão lá em reunião, tem o barulho, você falava, tem que lidar com as crianças, tem que lidar com o cachorro também. Acabar, de repente, gritando com o animal, pode acabar estressando ele ainda mais. Quais são algumas estratégias aí para acalmar os bichinhos, às vezes que ficam nervosos com o barulho do aspirador de pó, algum incômodo? É sempre dar alguma coisinha para roer, dar um petisco para ele associar aquele momento como algo prazeroso e não estressante? Mas isso é uma coisa de longa duração, né? O latido nada mais é do que um alerta. Na verdade, os cães estão dando um alerta. Olha, tá acontecendo alguma coisa. Ou olha, eu estou estressado. E aí, quando você começa a gritar, muita gente grita, cala a boca! Alguma coisa do tipo, você está gritando também. E aí ele late mais, ou ele quer atenção. E aí, as pessoas muitas vezes passam a mensagem errada. Porque se ele está latindo e você, na hora, fala, o que foi? Ele conseguiu sua atenção na hora que ele estava latindo, entendeu? Então, assim, é muito difícil, porque muitas vezes a gente passa a ideia errada. Ah, você está latindo, é nessa hora que eu vou até você, é nessa hora que eu te dou atenção. Então, o problema muitas vezes é estar com energia acumulada, ele querer sua atenção nos momentos que você não quer dar atenção. Então, eu acho que o principal agora é paciência, tolerância para todo mundo, porque as coisas estão desse jeito mesmo e até a rotina voltar, a gente vai ter que engolir muita coisa que está diferente. E a segunda coisa é, de repente, prestar atenção no teu animal antes dele começar a latir demais, né? Eu acho que isso é o principal. Rádio Webinar, isolamento social com e para os bichinhos de estimação, participação mais do que especial da nossa colega colunista veterinária Manu Karsten, que continua na programação da Band News FM respondendo às suas dúvidas. Agradecer demais a participação maciça dos nossos ouvintes em todas as plataformas digitais, aqui no WhatsApp da Band News FM, no dial do rádio. Muito obrigado, Manu, e até uma próxima. Eu que agradeço, Coutinho, tava feliz, deu até aquele frio na barriga, sabe? Bom. Sei. Eu adorei. Legal, obrigada, gente. Valeu, Manu, muito bom, obrigada das dicas, até a próxima. Amanhã, então, sua carreira diante do coronavírus com Vicky Bloch, mais um capítulo aqui da Rádio Webinar, mais uma iniciativa pioneira da Band News FM, ainda como comemoração presente para você, meu querido ouvinte, pelos 15 anos da Rádio Band News FM. Muito obrigado pelo carinho, até amanhã. O Band News em alta frequência continua para você, ouvinte de São Paulo. Você ouviu Rádio Webinar na Band News FM.